Muito antes de existirem calendários organizando os dias e relógios, dividindo as horas em partes exatas, existiram homens e mulheres que viviam de um modo que hoje parece quase impossível imaginar. Eles acordavam sem alarmes e dormiam sem ansiedade. O tempo não os perseguia. Não havia a sensação constante de estar atrasado para alguma coisa invisível. A vida acontecia em um ritmo que não precisava ser acelerado para fazer sentido. O primeiro sinal do dia não era um som artificial rompendo o silêncio, mas a mudança gradual da luz atravessando o horizonte. A claridade surgia devagar, tocando primeiro os campos, depois as paredes das casas, depois os rostos das pessoas ainda adormecidas. O mundo acordava lentamente e ninguém sentia que precisava vencer o tempo para continuar existindo. Naquele tempo distante, o dia não era dividido em pedaços rígidos. As horas não eram inimigas a serem derrotadas. Existia apenas o movimento natural das coisas, o crescimento das plantas, o curso dos rios, o caminhar dos homens pelas estradas de terra. Tudo seguia um ritmo que não precisava ser controlado. Talvez a diferença mais profunda entre aquele mundo e o nosso esteja escondida em algo quase invisível. Os antigos não sentiam que estavam sempre correndo atrás de alguma coisa. Eles não acreditavam que a vida começaria apenas depois que tudo estivesse resolvido. A própria caminhada já era a vida acontecendo. Cada tarefa era realizada com atenção completa. Cortar madeira não era apenas uma obrigação. Preparar alimento não era apenas uma necessidade. Cuidar da terra não era apenas trabalho. Havia uma espécie de presença silenciosa em cada gesto, como se cada movimento tivesse valor próprio. E é possível que seja exatamente isso que tornava os dias mais longos. Quando o tempo não precisa ser vencido, ele parece se expandir. As manhãs parecem maiores, as tardes parecem profundas, as noites parecem completas. Nada passa rápido demais quando tudo é vivido por inteiro. Hoje acontece o contrário. Os dias parecem escapar pelas mãos. As semanas desaparecem antes mesmo de serem percebidas. Muitos acordam já cansados, como se a corrida tivesse começado antes mesmo do primeiro passo. Existe uma pressa constante, mas poucos sabem exatamente para onde estão indo. Os antigos entendiam algo simples que o mundo moderno quase esqueceu completamente. O tempo não precisava ser dominado para que a vida tivesse valor. Não era necessário produzir mais e mais momentos. Bastava estar presente em cada um deles. O silêncio fazia parte dos dias como a luz do sol. Existiam longos períodos sem palavras, sem distrações e sem ruídos desnecessários. E nesses momentos silenciosos, algo importante acontecia. As pessoas percebiam o próprio pensamento, sentiam o próprio coração, observavam a própria vida. Talvez seja difícil imaginar agora, mas existiu um tempo em que ninguém sentia necessidade de preencher todos os espaços vazios. O silêncio não era desconfortável, a espera não era intolerável, o descanso não era culpa. Durante séculos, a vida seguiu assim, lentamente, naturalmente, como um rio que não precisa acelerar para alcançar o mar. Mas em algum momento algo começou a mudar de forma silenciosa e quase imperceptível. As pessoas começaram a medir aquilo que antes apenas sentiam. O movimento do sol passou a ser marcado. As sombras passaram a indicar momentos. Os dias passaram a ser divididos. O tempo começou a ganhar forma. E quando o tempo passou a ser contado, algo inesperado aconteceu. Aquilo que antes parecia abundante começou a parecer escasso. O que antes era vivido passou a ser administrado. O que antes era sentido passou a ser calculado. Os antigos não tinham mais horas, mas tinham dias inteiros. Hoje existem horas suficientes para tudo, mas muitos sentem que os dias desapareceram completamente. Talvez o segredo nunca tenha sido possuir mais tempo.
Talvez o segredo sempre tenha sido algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Aprender a permanecer dentro do momento que está acontecendo agora. Os antigos sabiam que a vida não podia ser vivida no futuro. Nenhum homem pode caminhar amanhã, nenhuma mulher pode respirar depois. Toda a existência acontece apenas aqui e apenas agora. Talvez por isso eles não tivessem tanta pressa. Não porque tivessem menos responsabilidades, mas porque entendiam algo que quase ninguém aprende hoje. A pressa não encurta apenas o tempo, ela encurta a própria vida. Aquilo que passa rápido demais quase nunca permanece. Memórias apressadas desaparecem. Dias corridos se confundem. Sem perceber, anos inteiros podem parecer vazios quando foram vividos sem presença. Mas aquilo que é vivido com calma cria raízes profundas. Pequenos momentos tornam-se lembranças duradouras. Gestos simples ganham significado. Dias comuns tornam-se partes importantes de uma história maior. Talvez a maior perda do mundo moderno não seja a falta de tempo, mas o esquecimento de como viver dentro dele. Aprendemos a correr antes de aprender a permanecer. Ainda assim, algo do conhecimento antigo permanece silenciosamente dentro de cada pessoa. Existe um ritmo natural que não desapareceu completamente. Ele apenas foi coberto pelo ruído constante da pressa. Talvez ainda seja possível lembrar. Talvez ainda seja possível caminhar mais devagar. Talvez ainda seja possível olhar para o céu sem sentir que deveria estar em outro lugar. Porque o conhecimento antigo nunca foi realmente perdido. Ele continua esperando silenciosamente por aqueles que decidirem diminuir o passo e finalmente perceber que a vida não está adiante, nem atrás, mas exatamente onde os pés tocam o chão neste instante.